Muy buenos días, un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín. Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus te abençoe grandemente e siga te usando poderosamente na obra de Deus neste tempo final. E também a todos os que estão reunidos contigo ali em E Saltillo. também todos que estão reunidos contigo ali em Saltilho. Também aproveito a oportunidade de saudar e parabenizar Elias Moisés de Bermudes, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe grandemente, Moisés, e siga te usando na obra em todo o programa divino correspondente a esse tempo final. Também saudamos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países. A todos os irmãos em Calley, Puerto Rico. E também todos os irmãos em Calley, Porto Rico. Para esta ocasião teremos o tema Onde está o Deus de Elias? Que foi pregado sábado 15 de abril de 2006 em Calley, Porto Rico. E leu para nós a escritura de 2 de Reis, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Vamos ler uma porção do capítulo 2, vamos a ver aqui desde o verso 9. Vamos ver aqui desde o versículo 9. Diz: Quando havia passado Elias, dijo a Eliseu: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Aí ele escreveu: Elias, Cristo, Eliseu, a noiva de Cristo. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí ele escreveu dupla porção. E na outra Bíblia desenhou uma estrela de Davi e escreveu Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E também no estudo bíblico desse dia. E no estudo bíblico desse dia ele escreveu duplo ministério, Moisés e Elias. No versículo 10 continua dizendo: Disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. No versículo 10 e 11 ele desenhou uma estrela de Davi em cada um. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomando a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas e disse, aí ele escreveu manto. No versículo 9 também ele escreveu dupla porção, para vocês anotarem aí. E tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então feriu as águas e se dividiram elas para uma e a outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro
e se postraram diante dele em terra. Aí embaixo ele escreveu Apocalipse 1, do versículo 1 ao 3, e 7, versículo 2, 11, do 3 ao 11, e 10, do 1 ao 11. Agora, vejam, aqui nessa outra Bíblia também desenhou uma estrela de Davi, no versículo 14 e no 15 do lado direito. Onde está o Deus de Elias? Podem assentar, por favor. Na mensagem O Tabernáculo de Deus, que foi pregado sábado 6 de setembro de 2008, em Cayey, Porto Rico, o Dr. William Soto disse: Cristo ministrou na parte do átrio, ou seja, na parte que corresponde a essa parte do templo de Cristo. Porque o povo de Deus tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. O corpo de Deus tem átrio do lugar santo ao lugar santíssimo. Adão, o átrio desde Adão até os apóstolos. E dos apóstolos até a sétima era, lugar santo. E daí por diante, lugar santíssimo. Onde você está localizado? Onde você está localizado? Uma era da pedra angular, onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. Aí é onde as coisas grandes prometidas por Deus para o último dia serão cumpridas. E são prometidas para o último dia. O último dia é o 7º milênio. Portanto, não podiam ser cumpridas em tempos passados. O reverendo William Branham, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, nos disse assim, na página 40 desta mensagem, ele nos disse: agora procura no mundo todo e cuidem de cada culto, cada seita, cada homem, cada igreja. Eu lhes encarrego no nome de Cristo que façam isso. Vocês, pregadores, eu lhes encarrego a que leiam os jornais e que levem em conta qualquer lugar que queiram ir e observa para ver se não está na terra hoje. Então, Mateus 24 é exatamente a verdade. Falsos ungidos se levantarão nos últimos dias e serão falsos profetas. E serão profetas falsos e enganarão a muitos. Observa os tipos, diferentes tipos, enquanto se desenvolvem. Vocês vejam, enganarão a muitos. Profetas, plural. Cristos, ungidos, plural. Muitos, vários, metodistas, batistas, pentecostais e assim, viram? Mas existe somente um Espírito genuíno de Cristo. E esse é a palavra encarnada, como ele prometeu. Ali ele escreveu, a palavra encarnada é o Espírito Santo. Agora vamos passar a outras escrituras. Até que Deus tinha tido o suficiente e estava terminando, a sua insensatez foi manifestada. Observa, recorde que o forro parece o grão de trigo, compreende? Agora, lá na era luterana, você não poderia dizer que o talo era o trigo, no entanto, tem vida. O talo está bem. A vida estava bem no talo, porém, recordem que a vida avançou de Elias a Eliseu. A vida continua avançando. Mas recordem, está em outra etapa. Não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer a carniça de outra era. Não podemos comer. E tem outro lugar onde lemos na sexta-feira. Vamos ver se foi na sexta-feira. Aqui está. No sábado, ontem, onde nos dizia,
A mensagem é o Rei da Paz imperecível, donde él nos hablaba onde ele nos falava de que tuviéramos las antenas que tivéssemos as antenas paradas, las pantallas y todo. preparadas, os telões, televisores e tudo. Cualquier persona podría decir, miren, dice, pero ya tenemos la Qualquer facilidad del pessoa poderia satélite, dizer, nós já temos a facilidade do satélite e também as facilidades de equipamento. E cada ministro ama sua congregação e foi colocado para lhes dar o alimento a tempo. Yo tengo un mensaje E não dizer, eu tenho por aqui uma mensagem de 80, com isso é suficiente. o tengo los mensajes del 80 Ou o del tenho as mensagens de 80 e de 90. E vejam, Cuando él decía eso, muchos decían, quando ele falava isso, com certeza muitos falavam, não, certamente isso não vai acontecer. jamás va a ocurrir, nosotros estamos aquí escuchando. Isso não vai acontecer, nós estamos aqui escutando a mensagem fresca. Mas vejam, Cuando un profeta habla, quando um profeta fala, el Espíritu Santo que habla por medio de ese profeta, é o Espírito Santo que fala por meio desse profeta. E aí já está mostrando o que no tempo final, o que seria no tempo final, o que ia acontecer com alguns ministros. E vocês podem ver, que te colocan mensajes que colocam mensagem, extrato de mensagem, ou de várias mensagens para o y povo, no están colocando lo que él les dijo desde el principio. e não estão pondo o que ele lhes disse desde o princípio, que estivessem preparados para que quando o da capa começasse, já estivessem preparados, com suas congregações preparadas, para terem em suas congregações esse alimento, esse maná fresco, que é a revelação, o conteúdo dos trovões, que estaria dando a fé do rato a cada filho e filha de Deus. Allí estaba profetizando Ou seja, que o que ele falou lá estava profetizando o que está acontecendo hoje. los ministros que no están Tem alguns ministros que não estão obedecendo dándole a sus congregaciones. e estão pondo para suas congregações de não, com isso é suficiente, a mensagem foi dada, assim que o que eu tenho que dar para a congregação são essas mensagens e pronto, com isso é suficiente. Miren lo que él dice, E veja o que ele disse, no decir, o sea, no e não dizer, ou seja, não dizer, não fazer isso, e já estava nos dizendo, mas cada pessoa a colocar y se está colocando vai se pôr e está se pondo no grupo que lhe corresponde, porque nesse tempo final os anjos ceifeiros estão fazendo essa separação. Consequentemente, tem que estar essas pessoas têm que estar representadas em algum lugar. no decir, yo tengo un mensaje E por não aquí de dizer, eu 80, tenho por aqui uma mensagem de 80 e com essa é suficiente. Eu tenho as mensagens de 80 ou de 90, outros têm mensagem até de 70. tenemos todos los mensajes Nós desde temos Génesis todas as hasta mensagens, ese tiempo. desde o Gênesis até esse tempo. Tenemos todos los mensajes Temos todas as mensagens. a la luz de lo que Dios nos está dando. E as vemos à luz do que Deus está nos dando nesse tempo final. Yo tengo un mensaje por aquí del 80, Por aqui eu tenho uma mensagem de 80 e com isso é suficiente. Eu tenho mensagem de 80, de 90, eu tenho as mensagens de 90 nos basta. e com isso é suficiente. Nos basta. Por que não faz assim na sua casa e fala assim, eu comi o ano passado e não preciso comer mais? E fala para a sua família, como vocês, ou que não traga comida para seus filhos, todos morrerão. Y tenerle alimento. Temos que ser responsáveis e trazer o alimento a tempo para a família de Deus, que está distribuída em várias congregações. E de acordo com como estiver ministrado, Deus os recompensará. Agora vejam, En otro lugar leímos que podemos ver em outro lugar também, que nós lemos que o verdadeiro ministro que ama a sua congregação el mensaje, vai pôr a mensagem, decir más claro, ou vamos falar com mais claro, colocar lo que él dijo, vai fazer, vai colocar o que ele disse, que é o Espírito Santo, que nos falou por boca do Dr. William Souto Santiago, que nos disse, se conectem com a capa, porque aí é onde veriam o Deus de Elias, aí é onde estaria manifestado o Deus de Elias, cumprindo as profecias, correspondente à visão da capa. ahora sigue diciendo en el mensaje los ungidos, Agora continua dizendo na mensagem, os ungidos do último dia. pero recuerden la vida avanzaba. Mas recordem, a vida avançava, avançou de Elias a Eliseu, a vida continua avançando. Mas recordem, Está en otra etapa. está em outra etapa e não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer a carniça de outra era. Nós não podemos comer carniça pentecostal, batista, metodista, compreende? Que se tornou a ser uma carniça. Nós temos o alimento fresco, a palavra da hora, desta hora. Ahí dibujó una piedra angular y escribe E aí desenhou uma pedra angular e escreveu, de Elias a Eliseu, al quinto Elías.
do quarto Elias ao quinto Elias. Recordem que o forro é exatamente o grão de trigo. A folha não se parecia, nem a espiga, mas o forro sim, parece. Jesus Cristo não parecia ser o mesmo ontem, hoje e para sempre, lá, nem com Lutero e nem com Wesley, mas com os pentecostais sim. E você pega uma espiga de trigo, um cachinho de trigo, e o talo, e também o forro, e você observa tudo isso, e você pega um trigo, uma que tem trigo, e você adibuia, e você vê que tem palha. O que é joio é a palha, aí não tem trigo. E o trigo, o original, sim. Isso nós vamos fazer em alguma ocasião. Ou na aula das crianças poderão fazer para que veja a diferença do que é o trigo e o que é o joio, e que os dois se parecem tanto. Por isso que é o que ele está dizendo aqui. Recordem que o forro é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não se parecia e nem a espiga, mas o forro sim se parece. Não parecia ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, por exemplo, lá, nem com Lutero, nem com Wesley, mas com pentecostais sim. Enganariam, se fosse possível, os próprios escolhidos. Aí ele escreveu, enganará se fosse possível, mas não é possível, até mesmo os escolhidos. Portanto, você pode ver que os únicos que não enganaram nesse tempo final são os que estão conectados com a capa, tão simples assim. Aí vejam quais são os que podem ser enganados, que são os que não estão, e os que estão não seriam enganados, porque identificaram onde está o Deus de Elias. Ali estão as eras, mas recordem, essa igreja pentecostal dos últimos dias será Laodiceia, e Cristo tinha sido colocado fora, expulso, o grão, o próprio trigo. Quando ele tratou, recordem, quando ele tratou de se manifestar na igreja, ele foi expulso. Ainda, e essa igreja ainda dizem que são ungidos, mas aqui está a palavra. O próprio Cristo é a palavra ungida. E aí ele escreveu, Moisés e Elias, que virá pelo restante do seu corpo, a noiva, e desenhou uma pedra angular e as eras. Os ungidos, da mesma água que regou o trigo, como falamos há pouco, essa mesma água rega o joio. Mas somente os escolhidos, os predestinados, poderão fazer a diferença entre eles. Aí ele escreveu a palavra encarnada. Agora vejam que também os escolhidos de Deus também terão essa percepção profética, essa percepção de Moisés e Elias também. Porque eles fazem, e ao fazer a segregação, a separação, então observa que eles estarão mostrando à sua igreja, a igreja noiva, quem é escolhido e quem não é. E eles também terão essa porção de separação, segregação, que poderão, ou seja, essa palavra, essa revelação é com a qual eles poderão ver a diferença de quem é trigo e de quem é joio. Agora, o nosso irmão William continua dizendo aqui no tabernáculo de Deus. É para a era do reino, é para a era da pedra angular, a era eterna, e por isso foi que Deus não permitiu o reverendo William Branham ir a Jerusalém. Tudo seria para mais adiante, mesmo que ele já tinha visto muitas coisas, mas não correspondia a ele. Vejam nessa mensagem, reconhecendo disso, a mensagem, na página 42. Aí nos diz, amigos, reconheçamos porque fomos chamados para nos reunir ao som da trombeta. Porque a trombeta do Senhor tocará e o tempo já não será mais. Ele reuniu Israel. Ele disse que o reuniria no terceiro dia. Aí ele escreveu a trombeta e a reunião.
Já passaram 2.700 anos e disse que os reuniria no terceiro dia, e assim o fez. Ele disse que revelaria o caminho da vida. Ali está Israel, simplesmente esperando que a noiva se vá, para que os 2 profetas possam vir. Profetas hebreus. Que a noiva se vá, ou seja, que a noiva saia da dispensação da graça e seja colocado na dispensação do reino na era da pedra angular. E então poderão aparecer esses ministérios. Poderia aparecer esse ministério. E no livro Os Selos, na página 420, vejam, aí é que fizeram a pergunta ao irmão Branham. E disseram, irmão Branham, se todos os piedosos são levantados no rapto, então, de onde aparecerão Elias e Moisés? Serão judeus? Ou será que o nosso Elias também será enviado a eles? Ou seja, o nosso Elias referia ao quarto Elias. O irmão Branham disse, não. O Elias gentil será ungido com esse espírito para chamar os gentios e será tirado. O Elias gentil que será ungido com esse espírito para chamar os gentios será tirado, porque a noiva, toda a noiva terá subido, terá sido raptada para esse tempo. E esses 2 profetas do Apocalipse 11 são trazidos quando o dia da graça tenha terminado para os gentios e depois são enviados aos judeus. Não será o mesmo. E ali ele escreveu, Moisés e Elias aos judeus quando o dia gentio termina. Ou seja, quando termina a dispensação da graça. Agora, continua dizendo aqui, estou na mensagem reconhecendo o dia e sua mensagem. Eles o reconhecerão. Se lembram quando eu estive lá no Cairo, já preparado para atravessar para lá? O irmão Petros disse, irmão Branham, se eles chegarem a verem isso, eles crerão em um profeta. E aí ele escreveu, os 2 profetas e os 144.000 judeus. E aí ele relata tudo referente a esse desejo dele ir a Israel. Ele foi dito, esse não é o seu lugar. E isso não é no seu tempo, você está se adiantando. Aí ele escreveu, é o do quinto Elias, ou seja, o lugar do quinto Elias. Apocalipse 11, do 3 ao 14. E embaixo ele escreveu, o quarto Elias não é o quinto Elias. Agora, vamos continuar aqui. No estudo bíblico, que continua dizendo, vejam, no livro de Citas, na página 5b, 5b no parágrafo 51. Há uns minutos eu tive o privilégio de falar com minha esposa e meu pequeno José, o meu garotinho, o qual eu creio que Deus lhe permitirá o meu lugar quando eu estiver terminado nesta vida. Agora vejam, lá ele disse que o quarto Elias não será o quinto Elias. Mas se o ministério do irmão Branham, até mesmo se o ministério do irmão Branham tivesse que ficar para cumprir certas profecias, então o filho dele, que é tipo e figura da vinda do Senhor, então o filho dele viria a tomar o lugar do quinto Elias, do quarto Elias. Porque ali ele escreveu, José, tipo e figura da segunda vinda do Senhor, tipo e figura da vinda de Cristo. Corrijo, tipo e figura da vinda de Cristo. E embaixo ele escreveu, é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, no qual Cristo foi representado como rei. E José toma o lugar do quarto Elias e continua com a mensagem, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Dele não. Ele não. E se ele não pode tomar, ele não é porque alguém poderá tomar esse lugar do quinto Elias. Agora continua dizendo aqui, estou na mensagem do tabernáculo de Deus, eu continuo. Ele foi o mensageiro de uma era e não um mensageiro dispensacional. Para uma mudança dispensacional, que ele falou que viria uma mudança de dispensação, corresponde ao mensageiro dispensacional, o qual Deus tem que enviar
e, através dele, fazer essa mudança dispensacional e dar o entendimento, o conhecimento de todas essas coisas para que ele possa fazer uma mudança certa em todo o programa divino. Agora, tem coisas as quais os profetas, quando Deus vai cumprir certas coisas em seu ministério e em sua vida, ele lhes dá, vamos dizer, uma chacoalhada. Vamos ver se encontraremos. Onde ali ele nos mostrou. Essa mensagem foi de uma série de mensagens que ele pregou, intitulado As Recompensas. E nesta mensagem, que foi pregado 11 de fevereiro de 77, diz assim: agora vejam como esse ministério messiânico é um ungido de Deus com o espírito de Moisés e Elias e de Jesus, que pode tomar desde o Gênesis até o nosso tempo e colocar a luz do que Deus está cumprindo, pode trazer a luz, a vida. E uma profecia pode ser engrandecida e vai sendo engrandecida à medida que o tempo vai passando. E não é assim. Assim não é com os que pegam mensagem. Até o de Moisés. E veja no tempo de Jesus. Lá estava a palavra, o verbo. Lá estava aquele do qual Moisés tinha falado. E eles diziam: nós temos a Moisés e os profetas. De que lhes adiantava dizer que tinha mensagem de Moisés? Que tinha mensagem de Moisés e que tinha os profetas? Se aí estava e tinha aquele do qual Moisés e os profetas falaram, de nada lhes servia andar com o rolo, com o pergaminho, com os escritos de Moisés. Não lhes servia para nada. Mas agora, Jesus poderia pegar a mensagem de Moisés e podia citar a de Moisés, podia citar a mensagem de Isaías, podia citar todas as mensagens que ele desejasse citar e colocá-las à luz do que ele estava cumprindo. E assim é no nosso tempo. Poderão dizer: não, nós temos as mensagens do irmão Branham, nós temos as mensagens do irmão William, com isso já nos basta. Esse é o amor? Então aí é que vê o amor que tem pelo povo. Não tem nenhum amor pelo povo. O que já estivemos vendo ontem, naqueles 20 minutos, que foi falado ontem. Agora veja como hoje podemos pegar tudo o que foi falado e trazer à luz do que Deus está cumprindo. Ou seja, Deus engrandecendo sua profecia. Ele pega seu profeta, ele dá algo, um tema, e vem outro, porque esse anterior não cumpriu, e o que esse outro fez foi engrandecer a profecia, trouxe mais luz. Mas quando vem o cumprimento do tempo, quando vem o cumprimento disto que foi falado, então reúne tudo o que eles trouxeram, e esse profeta cumpre e também aumenta essa profecia. Como? Cumprindo-a. E isso é em uma forma simples que Deus faz todo o seu programa. Agora vejam nessa mensagem, a segunda recompensa de 11 de fevereiro de 77, em Cayey, Porto Rico, diz assim: bem, Deus disse através do irmão Branham na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão, e eu tenho aqui na minha mão essa mensagem, e é uma das mensagens que eu tenho estado estudando. E aí talvez vamos ler algumas linhas aí desta mensagem. Se vocês têm ela aí na mão, podem ir procurando. Mesmo que vamos tocar algo de Elias, mas essa mensagem tem um ensinamento muito importante, vejam.
O irmão ele disse, bem, Deus disse através do reverendo William Branham na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão, para que acontece como comigo, que nunca tem tempo para nada, então Deus permite que caia em uma cama. Isso muitas vezes acontece comigo. Então o que acontece? Acabou a pressa, acabou tudo. Porque não podem fazer nada aí, estirado em uma cama. Então aí a pressão escapa para algo que Deus quer fazer. Então Deus pode lhe falar, porque enquanto a gente está nessa atitude, que não fica quieto, e está cheio de tantas coisas, e Deus quer usar alguém, e Deus não pode falar até que fique quieto. O próprio irmão Branham, quando estava recebendo os selos lá no quartinho, para pregá-los à noite, disse, eu ficava procurando por ali, por lá, e escrever aqui, escrever por lá, e depois que eu terminava tudo, aí eu fiquei quieto. Bem, então o Senhor me falava, e depois que Ele me falava, tudo que eu tinha preparado eu tinha que jogar de lado, porque era contrário do que o que Deus me dizia, era o contrário de tudo que eu tinha preparado. Viram? Então, quando eu estava quieto, Ele vinha e me falava. Viram? Se a gente puder estar quieto desde o começo, então, desde o princípio, Deus pode trabalhar, operar. Essa é a condição humana, você sabe. Que a gente é desse jeito, a gente quer que Deus fale com a gente e quer que Deus dirija a gente, mas não fica quieto. A gente não fica quieto. E a gente quer se mover, caminhar, fazer isso e aquilo, mas Deus tem uma forma para Ele atuar. E Ele não se submete a nós, mas Ele nos submete a seu plano. E Ele sabe porque foi Ele que nos predestinou para viver aqui. Agora vejam, tudo isso, quando a gente vê fala que seus profetas, Ele dá a Ele seu dom, seu estilo, seu modo, a sua forma de ser. Cada um tem a sua forma. Mas vocês observam que tudo vai desembocar em certa coisa no programa divino, que tudo vai contribuir para o bem. Portanto, nós não podemos nos colocar, vamos dizer, assim de uma forma questionando o Senhor, mas dizer, Senhor, se Tu está deixando escapar a pressão da minha vida, então eu vou assumir. E aqui está o Teu servo, fala-lhe, porque todos os profetas são guiados pelo Senhor. Agora vejam aqui nesta mensagem, no terceiro Êxodo, vamos terminar o parágrafozinho onde paramos. Para concluir esse parágrafo, diz, o mensageiro de uma era não é um mensageiro dispensacional para uma mudança dispensacional, da qual ele disse que viria uma mudança de dispensação. Corresponde a um mensageiro dispensacional que Deus tem que enviar e, através dele, fazer essa mudança dispensacional. Ele dará o entendimento, o conhecimento de todas essas coisas para que ele possa fazer uma mudança correta no programa divino. Ou o Espírito de Deus através dele, porque humanamente um homem não pode fazer. Tem que ser Deus através de um homem. E tem que ser um mensageiro dispensacional. E falta somente um no programa divino. Então aí já nos estava falando que faltava um que tinha que aparecer para realizar essa mudança dispensacional, mas tinha que estar no meio do povo, já tinha que ter nascido.
para que na idade apropriada, na sua idade determinada por Deus, Deus então usá-lo para essa mudança de dispensação. Para o cumprimento da vida desse anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo no meio da sua igreja. Vejam na mensagem o terceiro Êxodo, na página 13, o reverendo William Branham nos disse: observa agora, leiam a história de José quando você puder. Nasceu como o último dos seus irmãos, ou penúltimo. A mente espiritual captará isso agora mesmo. Ele não era o último filho. Benjamim era o último. Mas na comunhão, observa, José e Benjamim eram irmãos da parte de mãe, eram irmãos de pai e mãe. E eram os únicos dois que eram irmãos. Benjamim nunca foi reconhecido até que ele se encontrou com José. E ele era superior ao restante deles. Ou seja, Benjamim era superior aos demais irmãos, mesmo que era o menor. E por que era superior aos demais irmãos? Porque ele com José ele e José eram filhos da esposa amada, eram filhos de pai e mãe. Eram irmãos de pai e mãe. Portanto, tanto José como Benjamim eram maiores do que todos os demais. Ele era superior ao restante deles. A Benjamim desenhou uma estrela de Davi do lado esquerdo. A Benjamim lhe foi dada uma dupla porção de cada coisa que José deu. Aí ele escreveu dupla porção a Benjamim. E escreveu também a pedra de Rubens é jaspe, a pedra de Benjamim é sardes. Por isso, esse mistério do nome novo, Deus está revelando. E tem coisas que ficarão somente para o instrumento. Mas vocês vejam que quando ele dizia agora, não coloquem José, porque ele não virá com o nome José. Ele estava referindo a José Branham. No tempo que o Espírito Santo lhe disse, vá colocar por nome José. E qualquer pessoa poderia dizer, então tem que colocar José em todo mundo, porque esse é o nome do Senhor. Agora vocês vejam que ele veio em José Branham, mas no fim do tempo, Deus estaria revelando esse mistério abertamente, porque vocês vejam, o Espírito Santo no tempo de Jesus, lá quando ele falou a Maria, ele disse a ela, você vai pôr por nome Jesus, você lhe porá por nome Jesus, e disse a José também, lhe revelou em sonhos, que esse seria o nome que aquele véu de carne teria que ter. Portanto, o nome que o Espírito Santo coloque no véu de carne, onde ele vai se manifestar em sua primeira vinda, não poderia ser outro, senão Jesus. E o nome que o Espírito Santo deu ao irmão Branham para que pusesse em seu filho, tipo e figura da segunda vinda do Senhor, é José. Agora, tudo isso envolve, e aí está uma revelação tão grande que para muitos é um tropeço, e dizem, isso para mim já está pronto, já está resolvido, porque ele disse que não ia se chamar José. Agora vejam que todas as pessoas, cada um dos seres humanos, cada coisa lhe é revelado da forma que tem que receber, uns para bênçãos e outros para tropeço. Mas isso iremos vendo. E o que não entendamos agora, vamos entender no corpo eterno e glorificado. Mas devemos recordar que o irmão Branham, quando foi, na visão da carpa, quando ele foi naquele momento e ele viu tudo ali, e o anjo disse a ele, você se lembra o nome que você procurava quando você sonhou com ele? Portanto, ao ter o nome ali, esse nome não pode ser outro, senão o nome eterno de Deus. Agora vejam, na 216, da página 26, ele disse, em uma partezinha ali, embaixo, assim que parece que talvez eu continuarei em frente, até que talvez a capa inicie
ou o que quer que ele tenha escolhido para iniciar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Agora, se o Senhor fosse começar a falar e iniciar a declarar o seu nome de uma maneira nova, pois este é o nome eterno de Deus. E em várias ocasiões ele dizia, é como quando você entra em um escritório e vê que é o consultório de um médico e você fala, qual será o médico aqui? Então o que você faz? Você olha sobre a escrivania e ali você vê o nome. O nome desde que está nesse consultório, ou o dono desse consultório. Aí em cima da escrivania, você não vai ver o nome de uma pessoa que já partiu. Você nunca vai colocar na frente da sua escrivania, no seu escritório de trabalho, dizer, sempre eu creio no meu pai e vou pôr o nome do meu pai ali. Aí. Bom, para começar, a companhia não vai permitir, ou vai te dizer, nesse nome eu não posso te pagar, te dar o teu cheque nesse nome, porque o cheque não tem valor, não pode ir trocar o cheque, porque não vai identificar esse nome. Então vejam como tudo é simples. Esse nome que está colocado aí é o nome do ministério final, do instrumento que Deus está usando nesse tempo final. Aí em todo lugar que ele for, o nome que ele tem é dele. Tão simples assim. Agora vejam na mensagem, o terceiro Êxodo, isso que lemos, na frente ele escreveu, Benjamim recebeu uma dupla porção. E em cima de dupla porção ele escreveu duplo ministério. E em cima de Benjamim escreveu Moisés e Elias. O último profeta mensageiro é o que vem com esse ministério de Moisés e Elias e, consequentemente, o ministério de Jesus, porque é o Senhor em sua vinda. Porque o que o sétimo selo é para a igreja, que é a vinda do Senhor, são os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel é o mesmo. E aí desenhou do lado esquerdo uma pedra angular. Na que eu estou lendo, o tabernáculo de Deus, continua dizendo, tivemos Adão para a primeira dispensação da inocência, tivemos a Sete para a dispensação da consciência, tivemos a Noé para a dispensação do governo humano, tivemos Abraão para a dispensação da promessa, a quarta dispensação. E tivemos a Moisés para a quinta dispensação, a dispensação da lei. Tivemos a Jesus para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Agora vou fazer uma pausa aqui. Olhem, em um estudo bíblico em 2003, ali ele escreveu, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E onde o espírito de Elias estiver, o Espírito Santo, aí está o Deus de Elias velado e revelado. Por isso que ele dizia, nesse cartão que nós repartimos, por isso que ele dizia, quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, se ele está dizendo, quem é que está falando aí? Aí é o Espírito Santo que está falando, mostrando à igreja como tinham que ver e encontrar o Deus de Elias. Como tinham que encontrar a ele, porque é o Espírito Santo falando pelos profetas. Quando vejam a esse profeta, mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande capa catedral. Que ministério está cumprindo as profecias nesse tempo final? Pois os ministérios de Moisés e Elias, que estão realizando o cumprimento dessas profecias, tudo de uma forma progressiva. Primeiro, pregação, que é o mais importante, que é a revelação, para ter e assim obter a fé do rapto. E ele disse, e aí me verão novamente. Claro que veremos a ele aí novamente, porque aí é onde vai ser realizado a ressurreição. E aí veremos o irmão William, o irmão Branham e todos que vierem da sexta dimensão. Em outro estudo bíblico, em 2011, ele escreveu também. Em um estudo bíblico, ele escreveu, Elias
atravessou de Jericó a Jordânia com Eliseu, do outro lado da Jordânia, a Jericó, a terra prometida. E Eliseu atravessou novamente. E assim fará o Elias que virá com o espírito de Elias pela quinta vez. Nosso irmão ele continua dizendo: agora falta o mensageiro da sétima dispensação para a dispensação do reino, o qual tem que aparecer primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é com a qual Deus está tratando. E depois diz a Escritura, e também o reverendo William Branham disse, que quando os judeus o veja vindo por sua igreja, eles o reconhecerão, ou seja, que tem um trabalho importante no meio da igreja para que isso se cumpra. E na mensagem que eu disse a vocês, intitulada Deixando Escapar a Pressão, na página 23, vejam ali, nos diz: vejam como aquele grande profeta Elias, um tipo de Cristo, e Eliseu, um tipo da igreja, sobre a qual cai uma dupla porção do Espírito. O profeta, um dia ele marchou para o Jordão, um tipo desse dia, deste governo, e das coisas que tem agora. Acabe, Jezabel e as demais coisas. Como vocês se lembram dos meus sermões sobre Jezabel? Observa, quando Eliseu seguia Elias, por um motivo, amém, onde o tomou? No Jordão, em Ramat de Gileade, na escola dos profetas. E depois embaixo, no Jordão. Assim ele toma você através de justificação, santificação e morrer para receber vida. Amém. Não uma denominação ou algum credo, mas ao ouvir o seu Espírito, de modo que possa ser reconhecido novamente. Ao receber seu Espírito. Aí ele escreveu Elias e Moisés, a dupla porção e a igreja. Na página 129 do livro de Citas, nos diz, agora vejam, ali nos disse, não há uma denominação, porque não será uma denominação, irmão Branham disse. Isso ele disse na mensagem Festa das Trombetas, que é um extrato que está no livro de Cita, página 129, parágrafo 1149, diz: desde a mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, e o Apocalipse 10 foi sétimo selo. O que é o Apocalipse 10? O sétimo selo. Por isso em cima ele escreveu, o sétimo selo é igual, é o Apocalipse 10. E as 7 trombetas entre essas duas vezes. Oh Deus, como poderemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam? Entre essa sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo. E entre a sexta trombeta e a sétima trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas novamente à original doutrina do Pentecostes. E as duas testemunhas do Apocalipse 11 aparecem aos judeus para os enviar a Jesus enquanto a igreja está sendo levantada. Ou seja, enquanto a igreja, vejam que o Espírito Santo, que é o que impede, é tirado e é levantado, é tirado da dispensação da graça e é colocado e vem encarnado na era da pedra angular. E assim mesmo, pelo outro lado, o espírito do diabo, o anticristo, disse que quando é lançado, então se encarna. Ou seja, por um lado vem um se encarnando e pelo outro lado vem outro se encarnando. E no mesmo tempo que o diabo se cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e encarna em um homem. Selos, página 46. Continua dizendo. Agora, todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não será uma denominação, viu? Aí ele escreveu Moisés e Elias. Moisés e Elias não será uma denominação. Aí escreveu do lado esquerdo para cima, não será uma denominação, e desenha uma estrela de Davi e uma pedra angular. Continua dizendo, na visão da capa, se não viram, aí o verão. Se ele já estava dizendo,
Na visão da capa, se não viram, aí o verão, no cumprimento da visão da capa, porque aí estará a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Tem um escrito em um lugar que ele deixou para nós, que ele escreveu: o veremos pela quinta vez com Moisés. Ou seja, a Elias em sua quinta manifestação. O veremos pela quinta vez com Moisés vindo sobre um cavalo branco, a palavra, em uma capa catedral. Mas claro, não canta um galo, não canta nenhum pintinho, não canta um cantor, não canta, não tem como cantar mais claro. Deus fala tão claro que, então, o que o ministro tem que fazer, ou o crente, é olhar e colocar o seu olhar aonde foi dito que colocasse o olhar. Agora, os que não são para a transformação não verão, não existe forma. Mas tudo isso é falado para que depois não diga: a mim não me falaram nada. Por isso tive esse tempo todo falando, e ele falou novamente, ele mesmo. Porque o mesmo que ia se apresentar ele mesmo falou. O veremos pela quinta vez, ele falou aí. O veremos pela quinta vez vindo com Moisés em um cavalo branco, a palavra, em uma capa catedral. E esse cavalo branco é o que ele nos disse no livro Selos, na página 256. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. E será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Essa é a promessa do cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse 19. O verbo, a palavra encarnada, e vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E em outro lugar também nos escreveu: Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? 2 de Reis 2, do 3 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? O irmão William pergunta: estará em uma grande capa catedral, como o reverendo William Marion Branham viu em visão. Aí vai estar o Deus de Elias e o Deus de William Marion Branham. Eu vou ler esse parágrafozinho que ele leu, vou ler novamente. Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? 2 de Reis 2, do 3 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? Estará em uma grande capa catedral, como William Marion Branham viu em visão. Ali vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Tão simples assim. E continua dizendo: isso será Deus trabalhando, atuando através da sua igreja, sob o ministério correspondente da parte de Deus no meio da sua igreja, que será o ministério que o Espírito Santo estará operando. O ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Tão simples assim. Bem, ele mesmo finalizou dizendo: tão simples assim. E eu repito, tão simples assim. Por que é tão simples? Que se não vigiarmos, o irmão Branham disse, que passaria e não perceberia. Onde está o Deus de Elias? Vamos nos colocar de pé? E vamos deixar assim com esse tema. Onde está o Deus de Elias? Ao nosso precioso irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.